Vamos aprender com a palavra, devemos abrir também o coração, porque não há fórmula mágica para que sejamos abençoados. O segredo é abrir o coração, recebe a palavra. Ao receber a palavra, você não apenas guarda, mas coloca ela em prática. E a prática da palavra de Deus, a obediência a ela, faz com que sejamos abençoados por Deus. Amém? E nós vamos estudar hoje no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1. O título dessa mensagem é Deus tem pressa de nos abençoar. Nós vamos ver isso aqui, que Deus tem pressa para nos abençoar. Mas para que essas bênçãos elas cheguem sobre a nossa vida, o que é que nós temos que fazer? Ou quais são as atitudes que devemos tomar? Ou como devemos nos portar perante o Senhor nosso Deus? Então vai para Oséias capítulo 6, versículo 1. Oséias capítulo 6, versículo 1. Fica bem próximo de Joel, já quase no finalzinho do Velho Testamento. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Olha o que o próprio profeta, ele diz aqui, ó: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Então a primeira coisa que ele pede aqui, e de tamanha importância, é para que nós possamos que vir e tornarmos ao Senhor. Isso é muito importante. Por quê, pastor? Porque quando Deus ele faz um convite para todos nós nunca podemos abrir mão do convite que ele faz para a gente. Deus ele não obriga, na verdade, ninguém a nada. Ele convida, ele chama. E se nós, por sua vez, ouvirmos e atentarmos para o convite dele, só seremos abençoados pelo nosso Deus. Observe que ele está dizendo, vinde e tornemos ao Senhor. É algo que nós temos que aceitar e fazermos o quanto mais rápido possível, que é não somente aceitar o convite, mas se tornar completamente ao Senhor o nosso Deus. E digo mais, não apenas por necessidade, porque quando nós às vezes estamos precisando de algo, nós sabemos sim que buscar e se colocar diante de Deus também, mas nós temos que buscar ao Senhor e nos voltarmos a Ele com maior prazer, com maior alegria. Eu não sei se você lembra da mensagem que eu preguei a semana passada, quando o próprio salmista declarou e disse, ele chegou a declarar, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma anseia e desfalece pelos teus atos. É este comportamento que Deus ele quer de cada um de nós, que realmente venhamos que amar, desejar e termos que maior prazer em meio ao Senhor nosso Deus, a presença dele, a palavra e aquilo que Deus quer que façamos. Como por exemplo, hoje domingo, primeiro dia da semana, eu não me vejo, não apenas por ser pastor, mas mesmo quando eu congregava, era membro numa igreja, eu não me via um dia como esse fora da casa do Senhor. Eu sempre busquei oferecer a primícia ao nosso Deus, e com tudo que eu tinha para fazer, mas primeiro eu dizia, não, primeiro é o que eu tenho que oferecer para o meu Deus, porque se eu não começar bem e com Deus, como é que as demais coisas darão certo? E aí eu me colocava logo cedo, eu lembro como hoje, lá na Bahia, em Feira de Santana, eu ia cedinho, eu, meu pai, minha mãe, às vezes não tínhamos dinheiro da passagem, e nós saímos andando em torno de uns 40 minutos andando. Eu, minha mãe, meu irmão, minha irmã e minha avó. Saímos caminhando e íamos lá para a igreja. Chegávamos lá, suado, íamos direto para o banheiro, lavávamos o rosto, e aí sentávamos e ficava ali esperando o culto começar para louvar a Deus, para buscar a presença do Senhor. E hoje nós temos visto os feitos de Deus. Graças a Deus, não apenas eu, mas minha irmã, meu irmão, minha mãe, meu pai ainda está um pouquinho resistindo, mas a maioria da família hoje, se nós partirmos, partiremos tranquilamente em paz, porque temos a certeza que eles hoje têm se colocado e se mantido na presença de quem? De Deus. Mas por quê? Porque o preço até então foi pago para que isso verdadeiramente acontecesse. Tem pessoas que até elas, vamos dizer que
entram em determinados argumentos, né, até às vezes fraquíssimos, quando elas dizem: mas pastor, o preço já não foi pago por Jesus, então eu não tenho que pagar preço nenhum. Isso é mentira, engano, irmãos. De que forma? Não é heresia o que eu estou falando. Jesus pagou o preço por mim e por você, mas fica de braços cruzados, sem fazer nada, sem buscar a Deus, sem se tornar ao Senhor, ou sem aceitar o convite dele para ver se as coisas acontecem. Não acontece. É como, por exemplo, acerca da salvação. Há muitos que até digam: ah, mas o preço foi pago, eu aceitei Jesus e está bom. Nada disso. A salvação ela é desenvolvida dia após dia. Não somente não aceitar a Cristo é o suficiente. Se eu somente o aceitá-lo e não me tornar a ele, de nada verdadeiramente adianta. Quando falo do preço que foi pago, sim, ele pagou por mim, por você na cruz, mas hoje no mundo que nós vivemos, pagamos em muito alto o preço para podermos obter e conquistarmos o que queremos. Quando trata-se daqueles que são nossos, se a gente não buscar a Deus pelos que são nossos, ninguém vai buscar e nada vai acontecer. Se nós quisermos que prosperar ainda mais, e se não buscarmos ao nosso Deus, não vamos ter a vida abundante que Deus quer para cada um de nós. E tudo, na verdade, ainda continua sendo pago um preço muito grande. Você quer ver outros exemplos? Você que fica em casa sem entrar numa faculdade, buscar pagar uma faculdade e estudar para ver se você vai encontrar ou vai conseguir o segundo grau ou o nível superior. Você que não vai em busca de um emprego para ver se ele vai bater na sua porta. Quer dizer, para tudo na vida há um preço a ser pago. Ainda que alguém até diga: mas eu não pago não, pastor, eu encontrei uma bolsa, eu consegui uma bolsa e estou estudando de graça, não estou pagando não. Pois é, mas não abra mão e não pague o preço de nos dias de feriado que você poderia estar com a família para estar estudando. Não pague o preço em ter que abrir mão, às vezes daquele dia que você iria para uma festa e teria que ficar ali estudando a noite toda para prestar o concurso para ver se você vai para lugar nenhum. Você não chega a lugar nenhum, não vai a lugar nenhum. Quer dizer, para tudo que nós desejamos e almejamos alcançar, pode ter certeza que ainda hoje tem um preço a ser pago, e diante de Deus não é diferente. Ele pagou o preço pela nossa salvação, mas não basta apenas ter aceitado e ficar de braços cruzados. Eu tenho que buscar ao Senhor, eu tenho que me colocar diante dele, eu tenho que fazer como ele diz: vinde e tornemos ao Senhor, e isso todos os dias e com maior prazer e alegria.